Você sabe o que nós vamos assistir hoje? Um filme sobre invenções. O quê? É isso mesmo. E me falaram que este filme começa falando sobre um Mega Ultra Grand Power Plus Big Extraordinário invento. Uau! Você sabe qual é? Sei não, Zico. A roda. Ô, Zico. Parece só um pequeno invento, não é? Mas olha só. Grandes inventos e seus inventores. Nossa vida. Ah, como seria ela se não fossem a roda, a lâmpada, o telefone e, pior, se não fosse a internet? Como seríamos? Você não deve estar conseguindo imaginar o quão diferente seríamos sem estas invenções, mas de fato, nossa vida seria muito diferente. Talvez sem a roda não seria possível transportar as imensas pedras que já fizeram usinas, que por sua vez fizeram a energia que forneceram condições às lâmpadas. Este é só um exemplo de como as grandes descobertas sempre foram a base para a evolução de tudo ao nosso redor. Injusto seria determinar quais inventos foram mais importantes e colocá-los dentro deste filme. Afinal, a opinião sobre os maiores inventos pode ser diferente pelo ponto de vista de cada pessoa. Vamos então falar apenas de alguns grandes inventos sem considerar a ordem de sua importância. A roda. Existem evidências de que ela pode ter sido inventada há aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. A roda não foi usada apenas como facilitadora ao transporte. Na indústria, ela teve papel muito importante, sendo usada em engrenagens e polias. Imagine você transportar todo este peso sem as rodas. Não seria possível, não é? O código Morse. Esta estranha sequência de sons é uma forma de transmissão do código Morse, um importante meio de comunicação à distância. Desenvolvido por Samuel Finley Breese Morse em 1835, foi muito utilizado por todo o mundo durante o século XIX. O código Morse também era transmitido de outras formas, como, por exemplo, pulsos elétricos e sinais visuais, o que permitiu também o sucesso do telégrafo e a comunicação entre marinheiros, além de muitas outras finalidades. Imagine só, um barco à deriva poderia enviar sinais de SOS com um simples farolete. Estes sinais eram representados por pontos e traços, ou seja, sinais e pausas curtas e longas que formavam as letras do alfabeto. Veja só como ficaria o SOS em código Morse. Os meios mais modernos de comunicação fizeram o código Morse cair um pouco no esquecimento. Porém, ele nunca deixou de ser uma ferramenta de comunicação essencial, principalmente para pilotos, navegadores e aventureiros. Gostou, Zeca? Puxa vida, Zico, gostei sim. Todo dia eu vejo uma roda, nunca paro pra pensar na importância da danada, hein, Zico? Que coisa mais legal! Acho que vou estudar um pouco esse código Morse, pois a semana que vem vou acampar no sítio da Pedra Dura. E lá não pega celular. Quem sabe eu precise do código Morse, né, Zico? Se você vai precisar do código Morse, eu não sei, uai. Mas que eu vou levar meu celular, isso é certo, viu, Zeca? Não fico mais sem esse trem. O telefone. Resultado de esforços e aperfeiçoamentos de muitos, é uma forma mais que centenária de comunicação. Existem controvérsias sobre o exato criador do telefone, pois embora tenha sido popularizado como uma criação de Graham Bell em 1876, segundo o Congresso dos Estados Unidos, através da Resolução 269, de 15 de junho de 2002, o aparelho foi inventado por volta de 1860 pelo italiano Antonio Meucci, que o chamou telégrafo falante. Bom, esta disputa nós deixaremos para trás. Vamos conhecer uma das partes da história. Foi na oficina de Charles Williams, onde também trabalhava Thomas Watson, que Alexander Graham Bell, um inventor que desenvolvia um aparelho que permitia transmitir de 6 a 8 mensagens simultâneas em código Morse,
foi procurar por apoio tecnológico para o desenvolvimento de sua invenção. Lá, conheceu Thomas Watson, uma pessoa que adorava aperfeiçoar aparelhos elétricos e assim o fazia com muita dedicação. Em uma de suas conversas, Bell disse a Watson: "Se eu pudesse fazer com que uma corrente elétrica variasse de intensidade da mesma forma que o ar varia ao se emitir um som, eu poderia transmitir a palavra telegraficamente." Este pensamento foi de importância chave para o desenvolvimento do telefone. Em 1876, o sonho de Graham Bell se tornou realidade. O primeiro telefone fez a comunicação entre Thomas e Bell entre 2 cômodos. No telefone de Graham Bell, a voz emitida faz vibrar um diafragma, que por sua vez vibra um ímã, que induz uma corrente de intensidade variada na bobina enrolada ao ímã. Este sinal da corrente induzida propaga-se ao telefone do receptor através do par de linhas de cobre, o que conhecemos por fios. No telefone do receptor, o processo é invertido. O telefone recebe o sinal da corrente induzida e transforma-o em vibrações físicas no diafragma. O som é reproduzido e pode ser ouvido. É um invento muito simples e fantástico, não é? Nos dias atuais, seria muito difícil imaginar nossas vidas sem os telefones, principalmente os telefones celulares. A lâmpada. Assim como outras grandes invenções, a lâmpada também foi alvo de disputas judiciais relacionadas à sua patente. A lâmpada de tungstênio, inventada por Thomas Edison, foi resultado de exaustivos testes e aperfeiçoamentos e tinha a intenção de substituir a luz gerada pela chama a gás. As lâmpadas da época, geradas por energia elétrica, provinham da incandescência gerada pela transmissão de uma corrente elétrica através de um filamento. Porém, um dos maiores desafios foi o de achar uma forma de manter este filamento aceso por bastante tempo, tendo em vista que os materiais usados queimavam às altas temperaturas. Muitas ligas e materiais foram testados durante o desenvolvimento da lâmpada. Um metal chamado tungstênio tornou a lâmpada de Thomas Edison viável. Durante sua fabricação, o ar atmosférico era retirado da lâmpada e substituído por nitrogênio, argônio e criptônio, que possibilitava uma lâmpada de alta durabilidade. A partir daí, as casas passaram a receber a energia elétrica para que pudessem receber a iluminação proveniente da lâmpada. Ô, Zeca, Oi, Zico. por que o telefone de casa não é tão legal quanto o celular? Eu acho que é porque o telefone da sua casa não tem jogos, internet e tudo mais, né, Zico? Ô, Zeca, e como é que meu celular se comunica se eu não tô vendo fio nenhum? Ai, Zico, você nunca ouviu falar que tem antenas utilizadas para a comunicação dos celulares? Ah! Eles usam outra tecnologia, Zico, diferente do telefone da sua casa. E o que entendeu sobre a fabricação da lâmpada, Zeca? Ah, Zico, entendi que foi difícil chegar nessa lâmpada que vemos hoje. E muitos testes foram feitos com materiais diferentes. Mas as lâmpadas queimavam muito rápido, né, Zico? Ah, lembrei que eles tiram o ar da lâmpada também para que ela possa durar mais tempo sem queimar, né? E agora parece que vamos assistir sobre o avião. O avião. Outro invento o qual se discute a origem é o avião. Alberto Santos Dumont, brasileiro tomado pelo desejo de voar, não mediu o suor e o esforço para criar a impressionante máquina de voar, conhecida por avião. Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont apresentou o 14 bis, um avião rústico, a uma comissão julgadora, um marco para a origem da aviação. Antes do avião, outros veículos podiam voar, como, por exemplo, os balões e zeppelins. No entanto, a autonomia de voo e a falta de controle apurado sobre o veículo fizeram com que as buscas pelo veículo aéreo perfeito fosse tão desejada. Como é possível que aqueles enormes aviões fiquem no ar? Bom, simplificando o processo, só é possível que o avião fique no ar devido à sua velocidade e ao conjunto aerodinâmico que envolve o avião. As asas de um avião, em um processo aerodinâmico,
cortam o ar e fazem com que a velocidade do ar que passa em cima da asa seja maior do que a velocidade do ar que passa embaixo da asa. Isso gera uma força de baixo para cima, ou seja, a pressão do ar embaixo da asa é maior que a pressão do ar acima da asa, e isso traz sustentação ao avião. O computador. Muito mais do que estes dispositivos que encontramos em nossas mesas, os computadores são vistos em muitos outros lugares. Isso devido à sua capacidade de tratamento, cálculo, processamento e armazenamento de dados. Imagine você como seria o cadastro de todos os alunos de todas as escolas se não fossem os computadores. Isto daria uma pilha muito grande de papel, não é? E se fosse preciso consultar os dados de um destes alunos? A procura seria demorada, não é? Este é só um exemplo de como o computador nos ajuda nos dias atuais. Sabemos que os computadores são equipamentos eletrônicos, mas não foi bem assim no passado. Há muito tempo atrás, máquinas de computar já foram equipamentos mecânicos. Depois, eletromecânicos. E só depois se tornaram totalmente eletrônicos. John von Neumann, um matemático húngaro, propôs a estrutura dos computadores que são usados até hoje, onde os computadores se comportam como cérebros eletrônicos. Você sabe do que é composto um computador? O computador é composto das seguintes partes: dispositivos de entrada, mouse e teclado. Dispositivos de saída, monitor, impressora. Processador, responsável por fazer os cálculos no computador. Placa-mãe, responsável por conectar os elementos do computador. Memória RAM, auxilia no processamento de dados, armazenando temporariamente dados de programas abertos e requisições para o processador. Unidade de armazenamento, o disco rígido, conhecido como HD. Além do sistema operacional, responsável por converter os códigos do computador na linguagem visual que a gente vê na tela. Fora isso, existem muitos periféricos que podem ser conectados aos computadores, como unidades de CD, DVD, Blu-ray, scanners e muito mais. Uau! Agora entendi por que os aviões ficam no ar. Tem a ver com a direção da força do ar no avião, né, Zico? É, Zeca. Agora parece que não é mais mágica, né? Fantástico! Fantástico! E sobre o computador, Zeca, você conhecia as peças de dentro dele? Já ouvi falar de muitas delas, mas agora parece que sei para que serve cada uma. Vamos ver o próximo vídeo sobre internet? Quero parabenizar quem inventou esse troço maravilhoso. Como unidades de CD, DVD, Blu-ray, scanners e muito mais. A internet. Imagine você, uma teia de aranha onde em cada intersecção fosse encontrado um computador. Dependendo do tamanho da teia, milhares de computadores seriam vistos, não é? Assim estamos conectados ao mundo pela internet, como se estivéssemos em uma gigantesca e única teia. Esta é chamada de rede mundial de computadores. A internet, assim como outros inventos, nasceu durante um período de guerra, neste caso, a Guerra Fria. Naquele período, as Forças Armadas norte-americanas precisavam de um meio de comunicação que não pudesse ser destruído pelos inimigos como os meios de comunicação tradicionais. Mas não foi só pelos fins militares que a internet ganhou forças. Os professores e estudantes universitários trocavam mensagens, estudos e descobertas pela rede nas décadas de 70 e 80. Em 1990, foi desenvolvida a World Wide Web pelo engenheiro inglês Tim Berners-Lee, e isto deu aparência e dinamismo às páginas de internet. Quando você acessa uma página da internet, o endereço é verificado e a requisição é apontada e encaminhada pela rede para uma máquina chamada servidor. Esta máquina possui uma identificação única e é onde ficam armazenados os arquivos da página requerida. O servidor
devolve então os arquivos encontrados ao endereço pesquisado, também pela rede para o seu computador, que também tem uma identificação única. Tchau, pessoal. Vou pra casa que me deu uma vontade de inventar algo. Quem sabe uma escova de dente que escove os dentes enquanto você está dormindo. Ou um jeito de não precisar lavar o rosto logo de manhã. Ai, ai, ai. Você consegue imaginar um mundo sem estes inventos? Pois é, este mundo já existiu e todos os povos que viveram nas diferentes épocas da história souberam sobreviver sem os recursos que temos hoje e mal podiam imaginar que eles haveriam de existir um dia. Você conseguiria imaginar o que mais pode ser inventado amanhã? Imagine, invente, seja como todos estes cientistas. Albert Einstein, um dos maiores gênios do mundo, disse: "A imaginação é mais importante que o conhecimento."